Antropologia Teológica Aula 6. O pecado original, natureza e transmissão. A doutrina católica do pecado original encontra suas raízes na narrativa do livro do Gênesis, que, embora empregue uma linguagem simbólica e teológica, expressa uma verdade histórica e espiritual: os nossos primeiros pais realmente pecaram contra Deus. O relato da criação e da queda não deve ser lido como uma simples descrição literal dos fatos, mas como uma linguagem inspirada que revela a realidade do início da humanidade, sua comunhão com o Criador e a ruptura que se seguiu. Deus criou o homem e a mulher em estado de santidade e justiça originais, colocando-os no jardim do Éden, lugar de comunhão e harmonia com o Criador. Ali, viviam na amizade divina, possuíam a graça santificante e estavam isentos do sofrimento e da morte. Deus lhes havia concedido liberdade e os convidará à obediência amorosa, impondo apenas uma proibição como sinal de confiança e fidelidade. Contudo, a serpente, símbolo do tentador, induziu Eva a duvidar da bondade divina e a desejar ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva e Adão comeram do fruto proibido, e com esse ato de desobediência romperam a amizade com Deus, introduzindo o pecado e a morte no mundo. O pecado original, segundo a fé católica, não deve ser entendido apenas como um ato pessoal cometido por Adão e Eva, mas como um estado de privação da graça santificante que atingiu toda a humanidade. Com o pecado, a natureza humana foi ferida, não destruída. O homem perdeu os dons sobrenaturais e preternaturais que o mantinham em harmonia consigo mesmo, com o próximo e com a criação. A inteligência ficou obscurecida, a vontade enfraquecida e as paixões desordenadas. A morte física, a dor e a inclinação ao mal, chamada concupiscência, tornaram-se consequências dessa ruptura. Assim, o pecado original é uma realidade de afastamento da fonte da vida divina, herdada por todos os descendentes de Adão. Santo Agostinho, em sua obra dos Méritos e da Remissão dos Pecados e do Pecado Original, ensina que o pecado original é transmitido por geração natural, não por imitação, mas porque toda a humanidade estava em Adão como em sua raiz comum. Ele explica que, quando Adão pecou, a natureza humana se corrompeu e essa natureza ferida é comunicada a todos os seus descendentes. Para Agostinho, o pecado original não é apenas a falta de um exemplo, mas a perda real da justiça original que deveria ser transmitida a cada ser humano. Assim, o pecado é contraído e não cometido, e por isso requer uma redenção que restaure a graça perdida. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, aprofunda essa compreensão afirmando que o pecado original é um pecado da natureza e não da pessoa. Ele explica que a humanidade forma uma unidade moral em Adão, de modo que o pecado cometido por ele afeta a natureza humana enquanto princípio de geração. Essa natureza, privada da graça, é transmitida a todos os seus descendentes, que nascem em estado de carência da justiça original. Para Tomás, o pecado original consiste formalmente na privação da graça santificante e materialmente na desordem das potências da alma que resulta dessa perda. Assim, todos os homens necessitam ser regenerados pela graça divina, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Concílio de Trento definiu solenemente essa doutrina, declarando que Adão perdeu para si e para todos os seus descendentes a santidade e a justiça originais, e que o pecado original é transmitido juntamente com a natureza humana, não por imitação, mas por propagação. O concílio também afirmou que esse pecado é apagado pelo sacramento do batismo, que restitui a graça santificante e insere o homem novamente na amizade de Deus. Contudo, as consequências da natureza ferida permanecem, para que o homem lute pela virtude e reconheça sua dependência constante da graça divina. O pecado original, portanto, é um mistério de solidariedade, no qual todos os homens estão unidos a Adão pela natureza e, por meio de Cristo, são chamados à redenção. Se pela desobediência de um só entrou o pecado e a morte, pela obediência de um só veio a vida e a salvação. O Redentor, novo Adão, assumiu a condição humana e venceu o pecado pela cruz, abrindo novamente o caminho da graça. Assim,
O mistério do pecado original revela a profundidade da queda do homem, mas também a grandeza da misericórdia divina que, em Cristo, reconcilia a humanidade e a convida a participar novamente da comunhão perfeita com Deus.